A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmão, vou colocar para vocês ouvir agora o áudio do cooperador ali na colônia brasileira, que é uma colônia brasileira que tem nos Estados Unidos, né? É uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, que está nos Estados Unidos, mas os cultos acontecem todo em português, as coisas. É uma colônia de brasileiros, né? A CCB não evangeliza lá os nativos. Bom, o cooperador renunciou em pleno culto. Ele leu a sua carta de renúncia em pleno culto, né? É o mesmo cooperador que há poucos dias atrás eu coloquei uma pregação dele e eu chamei a pregação ali, uma pregação cristocêntrica, porque ele pregou coisas básicas que muitas das vezes são coisas que a gente já está falando nesse canal aqui há alguns anos, né? Sobre que a pessoa é pecadora, né? Não adianta você falar que você não é pecador, como CCB, como o centro das atenções, né? Não, Cristo tem que ser o centro do culto, a Bíblia e a palavra, a pregação tem que falar sobre Jesus, não sobre você, e essas outras coisas. Ele falou praticamente o básico que a gente sempre diz aqui, né? E inclusive, eu falei naquela análise daquele culto, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar no ministério, porque depois que a pessoa acorda e começa a compreender o evangelho, ele não consegue ficar mais muito tempo na congregação cristã no Brasil, porque o culto da CCB é um culto totalmente antropocêntrico, ele é virado a atender os anseios das pessoas, ou seja, os hinos, aquela orquestra para emocionar as pessoas, né? Os testemunhos para eles contarem as graças que eles receberam, né? Pela pregação da palavra na igreja, e você tem a pregação totalmente virada ao homem. Tudo, aonde eles lerem, qualquer lugar onde eles lerem, eles vão colocar você no centro da pregação, dizendo que Deus vai te dar coisas, Deus vai cumprir o desejo do seu coração, Deus vai virar seu cativeiro e assim por diante, né? Então, eu perguntei quanto tempo que ele vai durar. Não sei se é verdade, parece que alguns anciões rumaram naquela direção. Isso é uma especulação, não posso afirmar que isso seja verdadeiro, ok? Até porque depois não ouvi falar mais nada. Parece que depois daquela pregação, algumas informações, tá indo anciões para lá. A gente nunca sabe, porque o povo também gosta de inventar muita coisa, né? Mas agora é fato, né? No dia de ontem, dia 2 de setembro de 2023, ele renuncia o seu ministério. Vale lembrar que a pregação que eu coloquei dele aqui tem praticamente uma semana atrás, não durou muito tempo, certo? E eu vou colocar aqui então o áudio para vocês ouvir dessa renúncia. Ele está renunciando ao ministério, certo? O que me chamou a atenção, depois ele fez uma pregação, eu não vou colocar a pregação aqui para não ficar extensa, né? O vídeo, tá? A pregação cheios de vícios CCBanos, né? É mais um discurso emotivacional, né? Não tem um foco na palavra, na leitura dos versos bíblicos, né? E tem os mesmos vícios de linguagem dos CCBanos, né? Dizendo, se você comer dessa palavra, você vai ter vida, né? E é aquele discurso CCBano, né? Então a gente vê que esse irmão está precisando ainda muito ainda de ajuda para se descontaminar, né? Ele creu, ele entendeu o que é a graça, o que é evangelho, por isso que ele está saindo, está tomando uma boa atitude, mas agora ele precisa procurar pessoas experientes, né? Que já caminham na fé, para poder ajudá-lo e ajudar a sua família também, ok? E quando ele vai relatar agora, ele vai ler a carta dele, né, de renúncia, mais vício CCBano, que deixa a gente até meio preocupado, né? Ele diz que ele não tinha planos de congregar, mas aí então Deus visitou ele e falou com ele em voz humana, né? Falou com ele ali, e ele entendeu a voz de Deus, né? E então ele redigiu uma carta e foi congregar, né? E aí ele pede para as pessoas, espero, né, que vocês respeitem a minha decisão. Eu não sei se ele usou esse palavreado, Deus me visitou e falou comigo, porque é um típico jargão CCBano. Quando o CCBano não quer ser contestado, ele fala, Deus mandou eu fazer tal coisa. Se Deus mandou, aí você fica desarmado. Como é que você vai falar para a pessoa
né, que não é Deus. Se ele está dizendo que Deus mandou ele fazer tal coisa, ou Deus me revelou tal coisa, ou Deus está me mostrando tal coisa, sabe? A pessoa coloca Deus para dizer, ó, pronto, não venha discutir, foi Deus que mandou, né? Essa é um jargão típico da CCB, que eles usam muito isso para dar, aquela, como se fosse aquela carteirada. Eu vou dar uma carteirada, dizer que foi Deus, e aí ninguém pode me contestar, né? Mas aí fica desconexo depois quando ele começa a ler a carta, porque ele diz que quando ele creu e começou a entender, peraí, Deus mandou, ou como é que é? Você está saindo porque Deus mandou, ou porque você creu? Ou quando você diz que Deus falou com você, você está querendo se referir a ir no culto, apenas a ir no culto, não foi a conversão, entendeu? Então fica ali meio ali desconectado. Eu posso até entender que está usando esse palavreado, Deus me mostrou, Deus me fez saber, Deus falou comigo, um modo, né? Você está dentro de um culto da CCB, fica difícil, né? Você não usar nenhum palavreado deles, porque você está ali dentro ainda, né? Mas talvez isso seja uma técnica para se comunicar com o CCBano, para ele poder entender, né? Porque o CCBano só entende assim. Você tem que dizer que Deus está falando com você e você está recebendo a revelação do céu. A Bíblia não é suficiente para a pessoa dizer, estou tomando essa decisão simplesmente porque eu criei na palavra. Eu criei. Vale lembrar que tudo que Deus quer é que nós creiamos na palavra. Dizer que eu estou saindo porque eu tive uma revelação, eu ouvi a voz, então você está saindo através de sinais, né? Que inclusive na pregação ele fala sobre isso, não crer em sinais, porque já não é mais por crer na palavra, foi porque o próprio Deus te apareceu e está mandando você tomar uma decisão, tá? Então nós saímos por crer, tá? Eu não saí da CCB porque Deus me mostrou e Deus me revelou, não, eu criei na palavra de Deus, né? Criei de verdade, né? Compreendi a graça e eu falei, aqui não prego o evangelho e a minha saída aqui é iminente e eu tenho que ir o mais rápido possível. Ok? Então eu vou colocar aqui, certo? A renúncia dele, o áudio da renúncia dele, e eu espero que vocês ouçam. Essa imagem aqui, essa caricatura de imagem não é ninguém, tá? Não é ele, não é o Marcelo, né? Que é o Marcelo lá dos Estados Unidos, não é mais ninguém, né? É um pregador que tem por lá pelos Estados Unidos e a gente fez uma caricatura. Isso aqui é um desenho, tá? É um desenho que tá feito, ok? Só para utilizar ali o nome ali, ó, né? Que eles usam lá, tá? E só para você ter uma ambientação americana, ok? Uma ambientação aqui dos Estados Unidos. Então, vou colocar o áudio para vocês ouvir direto da colônia brasileira que está nos Estados Unidos, uma congregação brasileira, né? Com o layout americano, mas todo o resto é português, é brasileiro, certo? Deus abençoe, fiquem com o áudio aí e ouça ele renunciando, ele está lendo a carta diretamente. Vale lembrar também, segundo informações que tem aqui, que ele foi bem combatido, boicotado, né? Não tem a informação que chega do povo lá, tá? Não é do Marcelo, nunca falei com ele, nunca tive contato com ele, nunca, né? Nada. É de que estava sendo boicotado pelo encarregado de orquestra, cooperador de jovens, e parece que a maioria, 80% da igreja estava contra, tá? Estava contra ele, ou seja, o povo não gosta de evangelho mesmo, tá? O CCBano não gosta e não quer. Quando você ouve um glória, alguma coisa lá, quando ele está pregando nessas últimas pregações, porque se for ver as anteriores, é um CCBano nato, purinho, né? Então teve uma conversão aí de pouco tempo. Essas últimas você vai ver um grupo só de pessoas que glorificam a Deus e que parece que estão dando apoio para ele. É isso que eu falei. Se vocês tentarem mudar a CCB, o povo vai botar vocês para fora. Porque esse povo que está aí agora, eles se batizaram crendo em profetadas, em promessas de profetada. E eles querem as profetadas que prometeram para ele. Eles não querem evangelho. Eles não querem ouvir falar de Cristo. Cristo é chato. Fale sobre a nossa vida. Entendeu? Então tá aí o vídeo, o áudio, ouça aí. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Irmãos, o que eu vou transmitir para vocês aqui, vocês podem ter certeza que debaixo de muita oração, madrugadas, dias agora, por
orando, pedindo a Deus a sua guia, entendendo a vontade de Deus. Eu confesso que não tinha planos, mas hoje pela tarde o Senhor me visitou de uma forma tão grande. Eu nem ia me congregar hoje. Eu não iria congregar hoje. Mas o Senhor me visitou, falou comigo, entendi a voz de Deus. Redigi uma carta, eu vou ler para vocês. Não deu tempo nem para o computador, está escrito manuscrito. Eu gostaria que vocês colocassem atenção, compreendessem e respeitassem a minha decisão da minha família. A santa paz de Deus. Queridos, venho por meio desta carta comunicar a todos vós a renúncia do Ministério de Cooperador do Ofício na CCUS-CCB, ministério este que exerci com alegria durante 15 anos. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, por Ele ter regenerado e convertido a minha alma em Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, conforme está escrito no Evangelho de Cristo, reportado por João, capítulo 14, verso 6. Compreendi pela infinita misericórdia de Deus que a salvação das nossas almas se dá somente mediante a fé em Jesus Cristo, pela sua graça maravilhosa. Graça esta que é favor de Deus, sem o nosso merecimento. Este grande Deus entregou seu Filho amado por amor de nossas almas, em um sacrifício vicário e imaculado. Jesus, que é aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Este sacrifício perdoou os meus pecados, pagou as minhas dívidas e me deu o direito e privilégio de ser filho de Deus, enxertado na videira verdadeira, pois Cristo é a videira verdadeira. João, capítulo 16. Não é, nunca foi, e nunca será capacidade ou mérito meu, e sim graça, amor e misericórdia da parte de Deus. Isto é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Esta fé em Jesus Cristo me dá a certeza desta salvação, cujo qual a mesma jamais eu poderia alcançar pelas minhas próprias obras, já que eu me encontrara morto e vendido no pecado e condenado a receber sobre mim a ira de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, do verso 9 em diante. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas agora, Romanos 3, verso 21 em diante, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, e pela fé em Jesus Cristo, agora somos salvos. Todos quantos creem neste sacrifício feito por Jesus Cristo e se arrependerem genuinamente dos seus pecados, têm o perdão de Deus e têm a vida eterna. Somos então justificados gratuitamente pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Queridos, quero dizer perante Deus, em primeiro lugar, e perante todos vós, em ampla sinceridade de alma, que durante estes 18 anos, como membro da congregação nos Estados Unidos, das quais 15 anos me dediquei na pregação da palavra de Deus, visitas, viagens e etc. E que principalmente nos últimos 3 anos procurei vos anunciar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo com mais clareza e propriedade, já que lendo as Escrituras com mais frequência e intensa busca, me vi na responsabilidade de vos anunciar a verdade. Eu tenho noção de que este meu proceder, esta minha atitude, causou um certo desconforto para com muitos dos nossos irmãos. Isto se dá ao fato de que o Evangelho entra em desacordo com as doutrinas e ensinamentos ministrados muitas vezes na CCUS ou CCB. A minha decisão em renunciar ao cargo ministerial foi tomada juntamente com a minha família, debaixo de muitas orações e aflição também. Logo, não foi uma decisão tomada
do dia para a noite. Houve muita busca, orações, meditação na palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Também acredito que torna-se impossível conhecer esse nosso grande Deus sem nós nos dedicarmos à profunda leitura e estudo das Escrituras, acompanhado de muitas orações e consagração. Eu agradeço a Deus e confesso com alegria que pude participar de muitos milagres na minha casa e também junto a esta querida irmandade. Eu atribuo estes milagres a Deus pela sua infinita misericórdia. Aqui vimos curas de câncer, multiplicações, conversões, entre outros. Este prédio da congregação é um exemplo desses milagres. Mas o maior milagre que Deus me concedeu depois de muitos anos de batizado foi conseguir compreender a graça de Cristo e o real motivo da morte do nosso amado Mestre. Glória a Deus. Madeiro da cruz. Eu compreendi que as nossas vidas, eu compreendi que as nossas vindas ao culto devem ser unicamente para adorar a Deus, pelo bem que recebi, pela sua graça, e que eu não devo vir ao culto somente para buscar as bênçãos terrenais. Ou para consultar a Deus acerca do meu futuro. Isto, outras pessoas que não compreendem a graça de Jesus Cristo fazem também, ao visitar cartomantes, jogadores de búzios, adivinhos, etc. Compreendi que a graça de Jesus Cristo me basta, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Não devemos fazer barganhas com Deus, mas sim sermos gratos infinitamente. Este ambiente deve ser para adorar a Deus, aprender acerca das Sagradas Escrituras. Eu também quero dizer que não temos nada contra nenhum de vós, e que o motivo desta decisão não é e nunca foi nada pessoal. Todos os embates aqui travados foram no campo espiritual somente. O Evangelho de Cristo nos tira da zona de conforto, mostra as nossas impurezas internas e também as nossas imperfeições. E muitas vezes nos constrange diante de Deus. E deve ser exatamente assim. É assim que deve ser. Quando eu, ser humano, sou constrangido e confrontado por causa do meu próprio pecado, eu devo me arrepender e me entregar a Cristo somente. Quando eu me coloco na condição de ser o centro de tudo, eu me equivoco e passo a exigir do Criador ao invés de ser grato. Logo, o centro da graça deve ser Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo depende dEle, toda a glória é somente a Ele, tudo é sobre Ele, quase nada sobre Ele. Queridos, eu busquei dar o meu máximo para agradar a Deus, em primeiro lugar. E tenho a plena convicção que é impossível conseguir agradar a todos unanimemente. Mas Cristo também não conseguiu tal feito, o que eu consegui. Porém, eu sempre procurei fazer o que esteve ao meu alcance naquilo em que eu acredito. Hoje, eu deixo de exercer o cargo ministerial aqui nesta denominação, porém, deixo bem claro que tanto eu quanto a minha família estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Nós queremos nos despedir de todos vós em paz com todos e em paz com Deus em primeiro lugar. Tudo em que acertamos perante vós não foi, não é e nunca será mérito nosso. Tudo que nós nos equivocamos, rogamos vosso perdão em Cristo Jesus. Aos companheiros do ministério, rogamos por vossas orações e nas nossas também pediremos a Deus para que vos dê condições de anunciar o Evangelho que o apóstolo Paulo mencionou na carta aos Gálatas, no capítulo 1, dizendo que se vos anunciar outro Evangelho que não seja este Evangelho, seja outro. Termino agradecendo a Deus mais uma vez e não cessarei de ser grato a Ele pela sua infinita misericórdia. Agradeço também aos irmãos amigos que sempre
nos ajudaram em sinceridade durante esta carreira ministerial. Aos que ainda não compreenderam o real motivo da morte de Cristo, eu também orarei por vós, e sinto muito se não conseguirmos agradar, como homem. Se o Evangelho de Cristo não nos constranger e não nos fazer arrepender-se diariamente, se ele, o Evangelho de Cristo, não nos transformar diariamente, algo está errado conosco. Pois Cristo e o seu Evangelho nunca erra e jamais errará. Que a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo, permaneça em nossos corações.